Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Chance de Gol. E hoje, 30 de abril, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, sobre a primeira rodada da competição que já começou pegando fogo e falar com os jogos que foram realizados até ontem, segunda-feira, dia 29 de abril. E apenas para recordar que aqui no canal Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D, Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana e também sobre a Copa do Brasil, beleza galera? Agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. O Campeonato Brasileiro da Série D está emocionante e teve início neste último sábado, dia 27 de abril. E já tivemos aí o confronto entre Iporá e União Rondonópolis, que ficou no empate por 2-2. Também tivemos aí o Santa Cruz de Natal, que recebeu o 13, e o 13 venceu fora de casa por 4-3. 13-4, Santa Cruz de Natal 3. O Avenida recebeu o Cascavel Futebol Clube, e o Cascavel também venceu como visitante. Cascavel 2, Avenida 1. Também no sábado tivemos aí o confronto entre Petrolina e Jacuipense, que ficaram no empate sem gols. Ninguém balançou a rede nesse confronto. Também no sábado, dia 27 de abril, o Potiguar recebeu o Atlético do Ceará. Potiguar venceu fora de casa. Potiguar 2, Atlético do Ceará 1. Também no sabadão, dia 27 de abril, o Capital recebeu o Real Futebol Clube. O Capital venceu em casa. Capital 2, Real Futebol Clube 0. Também nos jogos de sábado, o Manauara recebeu o Rio Branco. E vejam só, o Manauara meteu 3-1 no Rio Branco. O Manauara fazendo aí a lição de casa, vencendo o seu jogo como mandante. Também no sábado, dia 27 de abril, o Juazeirense recebeu o Itabaiana. E esse confronto ficou no empate por 1-1. Também no sábado, dia 27 de abril, a Inter de Limeira recebeu o Pouso Alegre Futebol Clube. E a Inter de Limeira venceu por 1-0. Inter de Limeira 1, Pouso Alegre Futebol Clube 0. Continuando com os jogos do sábado, o Serra recebeu o Audax Rio e o Serra venceu por 1-0. O Serra venceu seu confronto dentro de casa. O River também recebeu o Águia de Marabá no sábado, dia 27 de abril, e também fez sua lição de casa. River 2, Águia de Marabá 1. Continuando com os jogos do sabadão, o Sergipe recebeu o Asa. E o Sergipe perdeu em casa. O Asa venceu por 3-2. A Asa balançou a rede 3 vezes contra 2 vezes do Sergipe. Asa 3, Sergipe 2. Também no sabadão, o Patrocinense recebeu o Água Santa. O Água Santa venceu fora de casa por 2-0. Patrocinense 0, Água Santa 2. Continuando com os jogos desse sabadão, a Princesa recebeu o São Raimundo. E Princesa venceu em casa por 2-0. Princesa 2, São Raimundo 0. Continuando com os jogos de sábado, Cianorte e Hercílio Luz tiveram um confronto sem gols. Ninguém balançou a rede. Também no sabadão, São José recebeu o Costa Rica, que também ficaram no empate sem gols. Também no sábado, a Portuguesa Carioca recebeu o Ipatinga. E este confronto também ficou no empate sem gols. Continuando nos jogos de sábado, o CSE recebeu o Retrô e esse jogo também finalizou os jogos do sábado por 0-0. Já no domingão, dia 28 de abril, o Maracanã recebeu o América de Natal e esse confronto ficou por 1-1. Também no domingão, dia 28 de abril, o Brasiliense recebeu o Anápolis e o Brasiliense fez a lição de casa, vencendo o Anápolis por 1-0. Brasiliense 1, Anápolis 0. Também no domingão, dia 28 de abril, o Trem recebeu o Manaus, que ficaram aí no empate sem gols. Continuando com os jogos de domingo, o Itabuna recebeu o Real Noroeste, que ninguém balançou a rede. Ficou no empate sem gols aí nesse confronto 0-0. Também no domingão, dia 28 de abril, o Barra recebeu o Novo Hamburgo, que ficaram no empate por 1-1. Também no domingão, dia 28 de abril, Souza e Iguatu ficaram no empate por 0-0. Domingão, dia 28 de abril, Cametá recebeu o Altos e o Altos venceu como visitante. Altos 1, Cametá 0. Também no domingão, o Motoclube recebeu o Tocantinópolis
e foi o jogão de bola no empate por 2-2. Também domingão, o Fluminense recebeu o Maranhão e o Maranhão surpreendeu vencendo o Fluminense por 2-1. Maranhão 2, Fluminense 1. Também no domingo, o Concórdia recebeu o Brasil de Pelotas e venceu em casa. Concórdia 2, Brasil de Pelotas 0. Também no domingo, o Misto recebeu o Craque, que ficaram no empate por 1-1. E ontem, segundona, dia 29 de abril, tivemos aí o confronto contra o Maringá e Santo André, onde o Maringá venceu o Santo André por 2-1. Maringá 2, Santo André 1. Após vermos aí os resultados parciais do Campeonato Brasileiro da Série D, vamos acompanhar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série D, atualizada hoje, terça-feira, dia 30 de abril. Lembrando que falta apenas um confronto para encerrarmos esta primeira rodada da competição. E temos aí no grupo A, em primeiro lugar, o Manauara com 3 pontos. Em segundo lugar, o Princesa também com 3 pontos. Em terceiro lugar, o Manaus com 1 ponto. Em quarto lugar, o Trem também com 1 ponto. Em quinto lugar, o Maitá com nenhum ponto. Em sexto lugar, o Porto Velho também com nenhum ponto. O Maitá e Porto Velho vão finalizar a rodada do Campeonato Brasileiro da Série D amanhã, como vamos ver na próxima tela, beleza? Em sétimo lugar, o Rio Branco, que perdeu o primeiro confronto. Em oitavo lugar também, o São Raimundo, que também perdeu o primeiro confronto. Ambos estão com 0 pontos na classificação. No grupo B, tivemos aí o Maranhão, em primeiro lugar, com 3 pontos. Em segundo lugar, o River, também com 3 pontos. Em terceiro lugar, o Altos, também com 3 pontos. Em quarto lugar, o Tocantinópolis empatou o jogo da primeira rodada com 1 ponto. Em quinto lugar, o Motoclube, que também empatou o jogo da primeira rodada da competição, também tem 1 ponto. Em sexto lugar, temos o Fluminense, que perdeu. Em sétimo lugar, o Águia de Marabá, que também perdeu seu primeiro confronto. E em oitavo lugar, o Cametá, que também perdeu o jogo da primeira rodada. Fluminense, Águia de Marabá e Cametá não pontuaram, estão aí com 0 na tabela de classificação no grupo B. No grupo C, temos em primeiro lugar o 13 com 3 pontos. Em segundo lugar, o Potiguar também com 3 pontos. Em terceiro lugar, o América de Natal com 1 ponto. Em quarto lugar, o Maracanã também com 1 ponto. Em quinto lugar, o Souza também com 1 ponto. Em sexto lugar, o Iguatu também com 1 ponto. O Santa Cruz, em sétimo lugar, perdeu o jogo da primeira rodada, não pontuou. E em oitavo lugar, o Atlético do Ceará também perdeu o jogo referente à primeira rodada, não pontuou. No grupo D, temos em primeiro lugar aí o Asa, que venceu o confronto. Foi o único clube aí que venceu a primeira rodada da competição contra o Sergipe, que não pontuou e está em oitavo lugar. Em segundo lugar, temos o Itabaiana com 1 ponto. Em terceiro lugar, o Juazeirense. Em quarto lugar, Jacuipense. Em quinto lugar, o CSE. Em sexto lugar, o Petrolina. E em sétimo lugar, o Retrô. Todos esses clubes, entre o Itabaiana, respectivamente, até o Retrô, pontuaram apenas 1 ponto, pois empataram suas partidas. No grupo E, temos aí em primeiro lugar o Capital com 3 pontos. Em segundo lugar, o Brasiliense também com 3 pontos. Em terceiro lugar, União Rondonópolis com 1 ponto. Em quarto lugar, o Iporó também com 1 ponto. Em quinto lugar, o Craque com 1 ponto. Em sexto lugar, o Misto com 1 ponto. Em sétimo lugar, o Anápolis. E em oitavo, o Real Futebol Clube. Ambos os times perderam o jogo da primeira rodada da competição e não pontuaram. No grupo F, temos em primeiro lugar o Serra, em segundo lugar com 3 pontos. Em segundo lugar, o Nova Iguaçu com 1 ponto. Em terceiro lugar, o Democrata SL com 1 ponto. Em quarto lugar, o Itabuna com 1 ponto. Em quinto lugar, o Real Noroeste também com 1 ponto. Em sexto lugar, a Portuguesa com 1 ponto. Em sétimo lugar, o Ipatinga também com 1 ponto. E em oitavo lugar, o Audax, que perdeu para o Serra, não pontuou, está com 0. No grupo G, o Água Santa está em primeiro lugar com 3 pontos. Em segundo lugar, o Maringá com 3 pontos. Em terceiro lugar, o Inter de Limeira também com 3 pontos. Em quarto lugar, o São José com 1 ponto. Em quinto lugar, o Costa Rica com 1 ponto. Em sexto lugar, o Santo André, que perdeu o jogo da primeira rodada com 0. Em sétimo lugar, o Pouso Alegre, que também perdeu o jogo da primeira rodada com 0. E em oitavo lugar, o Patrocinense, que também perdeu o jogo da primeira rodada, ainda não pontuou na competição. No grupo H, temos em primeiro lugar aí o Concórdia com 3 pontos. Em segundo lugar, o Cascavel Futebol Clube com 3 pontos. Em terceiro lugar, o Novo Hamburgo com 1 ponto. Em quarto lugar, o Barra com 1 ponto.
Em quinto lugar, o Hercílio Luz também com ponto. E em sexto lugar, o Cianorte também com ponto. Em sétimo lugar, temos o Avenida, que não pontuou, perdeu o jogo da primeira rodada. E em oitavo lugar, o Brasil de Pelotas, que também perdeu o jogo da primeira rodada da competição. E vamos falar aí sobre o jogo que vai ser realizado amanhã, feriadão, dia 1º de maio, às 17 horas, entre Humaitá e Porto Velho, para concluir a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E é isso mesmo, galera. Esse foi nosso vídeo de hoje. Como vocês viram, o Campeonato Brasileiro da Série D mal começou e já está emocionante. Estreou com emoção, assim como é o Brasileirão da Série D. Um campeonato de respeito onde só os fortes sobrevivem. Se você gostou do nosso vídeo aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Como está o seu time de coração? Se ele vai se classificar para a próxima fase da competição, beleza? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo. E se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, beleza? Estamos juntos e até a próxima!